Vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, o livro do Apocalipse no capítulo 5. Essa Bíblia está na página 318, é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 5, irmãos. Eu já vou lendo para adiantar, por causa do horário, vou ler um pouco rápido. A Irmandade acompanha. Diz assim: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. E vi na destra do que está assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, somente até aqui. Amém. Depois a Irmandade chega em casa, faz uma leitura mais tranquila, na comunhão e na virtude. É bom sempre ler as Escrituras. Ler as Escrituras é dever do cristão, é mandamento nosso, né? É mandamento: examinai as Escrituras e nela encontrareis a vida eterna. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, que nós vemos essa palavra do livro que João viu na revelação. Um livro aberto, um livro fechado, selado com 7 selos. E alguma coisa falava para ele que aquele livro precisava ser aberto. Porque se aquele livro não fosse aberto, se aqueles 7 selos não fossem quebrados, talvez hoje nós não estaríamos aqui. E ele procurou na terra, está escrito aqui, nós lemos: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir aquele livro e de nem olhar para ele. Certamente procurou no meio dos profetas, dos sacerdotes, das mulheres que fizeram histórias no Evangelho, mas não encontrou ninguém digno de abrir aquele livro. E ele se desesperou e a aflição tomou conta do seu coração. E quando ele chorava, o ancião falou com ele: não chores, eis aí o Cordeiro que foi morto e vive. Ele é digno de abrir. Glória a Deus. E aqui, irmãos, está escrito que quando João olhou, foi nesse ponto que o Senhor me apontou essa palavra. Eu vou ler. E olhei, os versículos 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A igreja percebeu que o livro tinha 7 selos. Então, porque somente Cristo tinha o poder, a autonomia e a autoridade de abrir aquele livro. Porque somente Cristo, sobre ele está os 7 Espíritos de Deus. Aqui no capítulo 3 do Apocalipse, depois a Irmandade lê em casa, está escrito: isto diz o Amém, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 olhos e as 7 pontas são os 7 Espíritos de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que esses 7 Espíritos de Deus foram enviados a toda a terra. Eles estão entre nós, representado cada um no seu poder, cada um na sua função. Bendito seja o Senhor. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua área de operação. Cada um é que nem uma ferramenta, irmãos. Tem que ter cada profissão que exige ferramenta, o dentista, o mecânico, o eletricista e assim por diante, o engenheiro, o pedreiro. Cada ferramenta ela tem a sua função. Um exemplo bem simples para a Irmandade entender: eu não posso fazer o que eu faço com um alicate com uma chave de fenda.
e nem posso fazer muitas das vezes o que eu faço com uma chave de fenda com alicate. O que eu faço com uma chave grande, que é tão cara, eu não posso fazer com uma chave pequena, que é tão simples. Então cada ferramenta, cada representação do poder dos 7 Espíritos de Deus, que foram enviados por toda a terra e estão entre nós, eles têm a sua função, eles têm a sua operação, eles têm a sua glorificação. Cada um se apresentou de uma forma para a humanidade, cada um se apresentou de uma forma aos homens, cada um se apresentou de alguma maneira para a igreja, para a humanidade. Está escrito, irmãos, não está escrito aqui que foi enviado só sobre a igreja, está escrito aqui que foi enviado sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, irmãos. E a primeira representação do poder de Deus, que toda a terra tem que reconhecer, é o poder do Deus Criador. Aleluia, a representação do Deus Pai, do Deus Criador, aquele que formou os céus e a terra, aquele que fez tudo, e Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele fez tudo, deixou tudo pronto, depois fez o homem e falou: tá aí, Adão, tá tudo pronto, coloca nome, planta, come, bebe, vive. Bendito seja o Senhor. Irmãos, e é importante o homem reconhecer Deus como Criador, é importante o homem enxergar na criação o poder de Deus. É tão importante que o apóstolo Paulo, no 1 de aos Romanos, ele fala: o poder invisível de Deus foi manifesto na criação, e aquele que não o reconhece é inexcusável, quer dizer, é indesculpável. Ele não crê, ele não reconhece que Deus fez o céu, que Deus fez a terra, os oceanos, o vento, bendito seja. Ele prefere acreditar que tudo veio do nada. Agora veja bem, irmão, é mais fácil crer no poder de Deus ou crer que tudo veio do nada? Bendito seja o Senhor. Aleluia. Pois tem gente que acredita que tudo veio do nada, mas não confessa que Deus é o Criador. E é importante nós reconhecermos, e vermos Deus como Deus Criador, porque está escrito que aquele que não crê, ele já é condenado. E o apóstolo Paulo completa em 1 de aos Romanos, que aquele que não crê no poder invisível de Deus, manifesto em toda a criação, ele é inexcusável e se torna um ser entregue a sentimentos profanos, a destruições da própria carne, as paixões e as concupiscências carnais. Por quê? Porque não creu no Deus Criador, porque não acreditou no Deus Criador. Aleluia, bendito. Porque, irmão, um dia um músico estava indo para o batismo no meio da floresta, e ele se perdeu no sábado à noite. O batismo era no domingo de manhã, e ele parou na casa de um homem. Quando ele chegou, bateu palma, reconheceu, era amigo do pai dele, falou: senhor, deixa eu posar essa noite na sua casa, que vai ter um batismo aqui. Eu me perdi da turma, mas amanhã cedo eu vou continuar. Pode dormir. Você está indo para onde? Eu estou indo para um batismo da igreja. Ele falou: mas batismo de quê? Da igreja, de Deus. Ele foi falando do evangelho. Ele falou: não, isso aí não existe, isso aí para mim não existe, isso aí para mim é conversa. Não, então vamos comigo lá amanhã no batismo, para o senhor ver que existe, é bonito, a obra de Deus é maravilhosa. Ele falou: não, se você provar para mim aonde está Deus, eu vou com você nesse batismo. Onde é que está Deus? Eu nunca vi Ele. Onde é que Ele mora? Onde é que é a casa dele? Aí o irmão ficou na comunhão e falou: se eu mostrar para você aonde está Deus, você vai comigo no batismo? Falou: se você mostrar para mim aonde está Deus, eu vou com você no batismo. O irmão ficou na comunhão e falou: Deus, agora me dá uma guia, fala na minha boca. E Deus visitou o seu servo e começou a dizer: sabe aonde eu vejo Deus, São Manuel? Eu vejo Deus no azul do céu, eu vejo Deus no verde da mata, eu vejo Deus no azul da água, eu vejo Deus na força do vento, eu vejo Deus quando um raio cai na terra, eu vejo Deus quando a chuva desce, eu vejo Deus na força dos mares, eu vejo Deus na criação dos teus animais, eu vejo Deus na gravidez da tua filha, do neto que ela está te dando, e na enfermidade da tua esposa. Para! É o suficiente, eu vou com você no batismo. No batismo, Deus chamou o São Manuel e a família inteira. Quando nós olhar para o céu, nós tem que ver Deus. Quando nós olhar para o sol, nós tem que ver Deus. Quando nós sentir a chuva cair, nós tem que ver Deus. Quando nós ver o vento bater, nós tem que ver Deus. Quando nós escutar o trovão no céu, nós tem que ver Deus. Quando nós olhar para a perfeição do corpo humano, como ele trabalha, como ele funciona, nós temos que ver
olha a perfeição dos animais, olha a perfeição do Criador, como que Deus criou tudo, como que Deus formou tudo. Aleluia, deu a sabedoria para cada animal, quem foi que deu a capacidade para a formiga, o animal que carrega mais vezes o seu peso e é tão pequenininho. Quem foi que deu essa capacidade para ela? Quem foi que deu a visão para a águia? Quem foi que deu a força do touro? Quem foi que deu a valentia para o leão? Quem foi que colocou o cântico na boca do roxinol? Quem foi que fez o pardal cantar? Aleluia, quem foi que colocou limite nos oceanos? Que diz a palavra que toda a água desce para ele, contudo eles nunca se enchem e sempre respeitam o seu limite. Quem foi que colocou limite na água? Quem foi que segurou? Deus perguntou para Jó, quando Deus questionava com Jó tanta coisa, Deus falou: Jó, vem cá, senta aqui que agora é eu que vou falar. Jó, onde é que você estava quando eu fiz os montes? Onde é que você estava quando eu andava sobre as águas? Onde é que você estava quando eu criava os outeiros? Onde é que você estava quando eu formava o vento do meu espólio e tinha ele na minha mão? Então o primeiro poder que foi lançado sobre a terra, o primeiro Espírito, o primeiro poder de Deus foi o Deus Criador. E você que entrou aqui nesta noite, é necessário você reconhecer Deus como teu Criador. Se você entrou aqui aprovado, eu não consigo ver Deus na minha vida. Olha para o sol que você vai me ver, olha para a lua que você vai me ver, olha para as estrelas que você vai me ver, quando você sentir o vento bater, você vai me encontrar. Aleluia, vai, olha para a natureza, olha para os animais, você vai ver Deus na criação. Olha para o teu corpo, olha para a perfeição que eu te dei, repara para a voz que eu te dei, repara para os teus olhos que enxerga, repara para o teu corpo que funciona tão perfeito. Você vai ver Deus na criação. O adversário, como é o trabalho do adversário? É colocar uma venda nos olhos da humanidade, é colocar uma venda nos olhos dos homens, para não enxergar o Deus Criador e formador dos céus e da terra, porque ele sabe que primeiro de Romano fala que aquele que não crê no poder em Criador, o poder invisível de Deus manifesta em toda a criação, ele é inexcusável, ele é indesculpável. Então creia no Deus Criador, acredita no Deus Criador. Ele é tão Criador que ele nunca parou de criar, e a palavra diz assim: ele chama as coisas que não existem como se elas já existissem.